Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Paz seja com você, paz seja com os teus. Começamos aí ao som de Aline Barros e Michael Douglas Smith. Muito linda essa canção, né? Bem mais que tudo. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa. Que bom estar com você. Vem chegando, avisa para mais 100. Use o aviãozinho do bem, o aviãozinho da glória, o aviãozinho da vitória, porque nós já vamos ler um texto sagrado, um texto bíblico, para meditarmos juntos. Na sequência oramos, tal qual temos feito nos 2 últimos dias, e foi muito bom estar com vocês, muito bom mesmo, tá? Por amor sua vida entregou. E tem um xará meu aí, o Eduardo Gonçalves, ó. Forte, hein? Um homônimo. Muito sério. Muito sério. Bom demais, gente. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Eu quero ler com vocês Marcos capítulo de número 9. Versículo de número 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Vou aqui gentilmente desativar os comentários, tá bom? Para a gente poder manter o foco. Pastora Raquel Malafaia, cadê o piano? Eu não posso desgraçar a minha live, né, Pastora Raquel Malafaia? Eu vou pro piano cantar e tocar, eu vou desgraçar a minha live. Não posso fazer isso, afugentar os irmãos essa hora da manhã, né? É por isso. Então, vamos lá, saudações, bom dias já dados, tá? Raquel Lima, meu Deus, você concorda, né, amiga? Concorda, né? Você concorda, né, Raquel? Então, entendi, amém. Uma Raquel concordou com a outra Raquel. É de se imaginar, de se esperar. Ok, eu posso lidar com isso. Gente, vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo de número 33. Está escrito: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes o que estavam discutindo pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ok. Eu quero aqui falar algumas coisas com vocês a respeito deste episódio, onde mais uma vez
a Bíblia vai demonstrar um grau, um nível insistente de imaturidade da parte dos apóstolos, Jesus corrigiu essa imaturidade algumas vezes, né? Jesus apontou essa imaturidade, censurou essa imaturidade algumas vezes. Seja por meio de parábolas, seja por meio de situações mais cênicas, né? Como ele fez dessa vez, seja por palavras incisivas, duras, outras vezes. O fato é que Jesus fez isso muitas vezes. Nessa vez em particular, o assunto é quem era o maior no reino dos céus. Um assunto que também não é inédito. Um assunto que já havia e viria novamente a ser mencionado como uma espécie de disputa ou uma espécie de questão que fosse importante de ser resolvida entre eles. Ontem nós falamos sobre Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos que subiram ao Monte da Transfiguração, que também desceram ao Jardim do Getsêmani. Desceram não necessariamente, né? Foram ao Jardim do Getsêmani. E desses 3, 2 apóstolos, eu falo sobre Tiago e João, se envolveram num episódio bastante curioso também em relação a esse tipo de pretensão, né? A Bíblia diz que eles apresentaram uma proposta para Jesus de que cada um deles pudesse tomar um lugar no céu, um à direita e um à esquerda de Jesus. Então veja que eles eram de fato capazes de elaborar questões bastante controversas, considerando tudo que Jesus vinha ensinando, considerando tudo que Jesus vinha colocando, vinha falando. Essas questões realmente elas eram muito controversas, muito inadequadas, muito inapropriadas, considerando todo o tom e a linha que Jesus vinha construindo. Então agora vai acontecer uma coisa desse gênero, desse tipo. E aí eles estão no caminho, considerando aí essa questão, né? Mas estavam discutindo pelo caminho. E Jesus, ele não aborda a questão a princípio. Ele percebe que há uma discussão e não aborda essa questão. Quando eles chegam em casa, quando eles chegam em Cafarnaum, a casa, a base ministerial de Jesus, a residência de Jesus, quando eles chegam em casa, aí Jesus vai perguntar: o que vocês estavam discutindo no caminho? Então, perceba, primeiro é interessante compreender essa ética de Jesus de tratar uma questão ministerial num momento e num local devidamente corretos. Então, eles já vinham discutindo no caminho. Se Jesus pergunta sobre o que estão discutindo no mesmo lugar onde eles estavam discutindo, Jesus poderia ser mais um a participar da discussão. Quando ele tira a discussão daquele momento e daquele lugar, ele não é mais um na discussão. Ele está iniciando um novo momento, e esse momento é um momento de correção. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que necessariamente tudo não deva ser colocado, pontuado, confrontado no ato, no momento e no lugar. Eu não posso dizer isso. Mas no mínimo eu posso e devo dizer que nós precisamos ter a sabedoria de compreender que muitas vezes, para que a correção ela seja devidamente bem sucedida, ela não poderá ser nem na hora e nem no lugar. Muitas vezes você precisará de um lugar diferente e de um momento diferente para ter efetividade no ato de corrigir.
no ato de admoestar. Eu sei que estou falando, é porque eu sou seguido por muitos líderes, muitos pastores. Isso não é apenas nesse âmbito, mas também é para pais, também é para irmãos, para todas as pessoas que estarão em alguma situação dessa natureza. Note bem o que Jesus fez. Ele vai escolher um outro tempo, em um outro lugar, para então realizar aquela correção. Eu repito a razão que eu entendo que levou Jesus a fazer isso. Ele não quer somar a sua voz à voz da discussão deles. Então, quando saem dali, ele se assenta, agora ele não está em meio à fala dos demais. Agora, ele inicia a discussão, no melhor sentido da palavra. Ele inicia o tratamento, inicia com uma pergunta. O que vocês estavam fazendo? Melhor, sobre o que vocês estavam falando. Então, isso é muito importante, compreender que alguns tratamentos para algumas questões serão mais bem-sucedidos se eles não acontecerem na hora e no lugar onde essas questões ainda estão pulsando muito, fervendo muito. Então você tira do lugar, sai daquele momento e aí você ganha um outro tipo de tempo, um outro tipo de lugar, um outro tipo de momento para poder então ser mais bem-sucedido naquilo que você vai dizer. E aí então Jesus vai perguntar, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Aí eles não respondem. Respondem. Constrangimento de quem sabe que não falava sobre a coisa certa. E por não falar sobre a coisa certa, o constrangimento de quem sabe que não estava falando sobre a coisa certa, eles não respondem. E aí, por não responderem, diz o texto então que Jesus vai se assentar, chamar os 12 e vai dizer, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Aí alguém vai dizer assim, Jesus quis dizer então, que se a gente quiser ser o primeiro, a gente vai se dar mal. Olha só o que ele falou que a gente vai ter que fazer. Olha a punição para quem quer ser o primeiro. Vai ter que ser o servo de todos. Olha só como é que Jesus está punindo severamente aquele que quiser ser o primeiro. Ele vai ser servo de todos. Não. Isso não é uma punição, isso é uma receita. Jesus não está dizendo que aquele que desejar ser o primeiro será punido sendo servo de todos. Não, ele deu uma receita. Quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Só que ser o servo de todos é uma coisa tão contrária à natureza daquele que costuma ter a ambição de ser o primeiro, que ele enxergará ser o servo de todos como a punição por querer ter sido o primeiro. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus não está dizendo que ser o servo de todos é a punição de quem quer ser o primeiro. Eu vou desativar os comentários aqui, tá bom, gente? Eu acabei esquecendo de desativar e é bacana a gente desativar para evitar a entrada nos comentários de algumas pessoas que não estão aí no mesmo espírito que nós, né? Não estão no mesmo entendimento do momento que a gente está vivendo aqui, que é um momento para a gente se ater à palavra, se concentrar a palavra. Então veja, Jesus não está dizendo que ele vai punir a pessoa que quer ser o primeiro. Você quer ser o primeiro? Então toma uma punição. Toma uma punição aí. Recebe a disciplina. Você vai ser o servo de todos. Não é isso não. Ele está dizendo, se alguém quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Pronto, você vai ser o primeiro. Jesus está dizendo o seguinte, há aqueles que são os primeiros sim.
Há uma visão no reino, há uma visão da parte do reino, da parte do rei, por aqueles que exercem posição de primeiro, exercem posição de governo, exercem posição de destaque. Essa posição existe. Jesus não está dizendo que essa posição não existe. Jesus só está dizendo que essa posição é alcançada por uma forma. Qual é a forma? Seja o servo de todos. Mas por que é que isso é enxergado pelas pessoas em geral como uma punição? Porque isso já está deixando claro que quem costuma querer ser o primeiro nunca terá condição de ser o servo de todos. Tanto não terá que achou um absurdo e achou até que era punição, quando na verdade era só receita. Quando você enxerga a receita como uma punição, é sinal que você não está pronto. Se você enxergar a receita que Deus dá para chegar em alguma posição como uma punição, é sinal que você não está pronto para essa posição. Não está pronto. É isso que Jesus está declarando. Está claro que vocês não estão prontos para serem os primeiros. Porque se eu mandar você ser servo de todos, você vai achar que eu estou punindo vocês. Mas quem está se graduando na posição de ser o primeiro, ele está sendo servo de todos e não está levando isso como uma punição. Porque ele não está sendo servo de todos para ser o primeiro, mas está se tornando o primeiro porque é servo de todos. Amém? Então Jesus está dando uma receita e não uma punição. E a receita é: seja o servo de todos. Eles querem ser o primeiro, seja o servo de todos. Aí Jesus quer ir além, quer ir adiante, quer substanciar, subsidiar a sua narrativa. Ele vai fazer isso de uma maneira muito interessante. Ele tem uma ideia. Vou mostrar uma criança para eles. A ideia é essa. Ah, tem uma ali. Jesus foi, chamou a criança. Olha isso. Jesus não falou assim: gente, alguém me arruma uma criança? Alguém sai aí? Ei, ô vizinho. Não. Quando ele desejou usar uma criança como exemplo, perceba que brevemente ele toma uma criança e coloca no colo. O que significa? Que havia crianças por perto. Você lembra quando os discípulos ficaram incomodados porque as crianças queriam chegar perto de Jesus? E Jesus falou assim: ó, bota a mão nela. Não, hein? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então Jesus tinha um discurso favorável às crianças. Jesus tinha um discurso de garantia da aproximação, validação da aproximação das crianças. Um discurso, mas também tinha uma prática. Tanto a verdade que ele tinha não só um discurso, mas também tinha uma prática, que quando ele precisou e desejou usar uma criança como exemplo, tinha uma perto. Ele não precisou ficar catando de longe, puxando o exemplo de longe. Por que não? Porque o exemplo estava perto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você perceber essa coerência e integridade que Jesus tem entre narrativa e vida prática. Essa coerência que ele tem entre o que eu digo e o que eu faço. A coerência que ele tem entre o que eu prego e o que eu produzo diariamente. Então, eu não tenho apenas um discurso favorável às crianças. Elas, de fato, estão sempre perto de mim. Não, tanto é verdade que estão sempre perto de mim, que aí tem uma aqui, ó, vem cá, que eu vou usar você aqui como exemplo. É muito mais fácil usar um exemplo, dar uma referência de alguma coisa, quando aquilo é verdade na sua vida.
se você for iniciar uma conversa sobre um determinado tema, que é uma realidade na sua vida, os exemplos vão começar a surgir na sua mente. Para dar um exemplo, liberalidade é uma realidade no seu cotidiano? Se alguém for falar de liberalidade, você vai conversar de liberalidade, vai trazer exemplos de liberalidade com a maior facilidade. Você não vai ter que caçar esses exemplos na vizinhança, eles estão perto, você entende? Jesus queria usar uma criança como exemplo. Onde a criança estava? Perto. Por quê? Porque aquela era a vida dele, com as crianças perto. Então, toda vez que você precisa, para falar de um tema, de um assunto, puxar referências que estão muito longe, é sinal que aquele assunto não faz parte da sua vida cotidiana. Faz parte, é sinal de que ele não é uma realidade para você. Se eu hoje estiver numa mesa onde as pessoas estiverem falando de biologia e eu estiver com muita vontade de participar da conversa, eu vou ter que ficar me esforçando para lembrar alguma coisa, algum lugar que eu tenha ido, alguma coisa que eu tenha lido, alguma coisa, algum documentário que eu tenha assistido. Eu vou ter que fazer um esforço mental para poder trazer exemplos que eu possa participar da conversa, porque biologia não faz parte da minha vida. Agora, se eu for falar sobre um assunto, se a mesa estiver falando sobre um assunto que faz parte da minha vida, eu não vou precisar ficar fazendo grandes esforços mentais, porque aquilo está em mim, impregnado. Então eu tenho exemplo. Ontem aconteceu. Então, semana passada, não, olha, agora mesmo, olha, então, e eu vou, porque aquilo é minha vida, aquilo pulsa na minha vida. Então, atente para isso, atente para isso. Se a sua memória precisa fazer muito esforço para poder se conectar a um determinado tema, a um determinado assunto, então isso é sinal que esse assunto não é uma prática, não faz parte da sua vida. Então talvez você não tenha autoridade para falar sobre ele. Amém? Essa é a questão. Atente. Eu preciso florear uma história. Então, desculpa. Você não deveria nem estar entrando nessa seara. Eu preciso ficar lembrando do exemplo do fulano e aí inventando que eu estava junto. Então, faz isso não. Você não tem autoridade para falar sobre isso. Deixa as pessoas conversarem. Se você precisa inventar supostas situações onde você supostamente estava presente, em supostas questões aonde uma coisa sobrenatural aconteceu, então é só você não falar de sobrenaturalidade, meu filho. Fala do natural. Fala da sua vida real. Eu já vi pessoas para poder entrar em assunto de sobrenaturalidade, falando coisas, você diz assim, não estava lá. Não foi com ele esse mistério aí. Mas porque quer falar de sobrenaturalidade. Se a sobrenaturalidade não permeia os seus dias, fale do que permeia os seus dias. Pastor, meus dias não estão permeados de nada que é muito interessante. Então melhore os seus dias, ora bolas. Ok? Seja Deus louvado. Já caminhando para concluir, veja bem. Jesus então vai pegar uma criança. E eu preciso conectar agora com o texto de Mateus 18, que é a mesma história contada por Mateus, que é muito interessante, porque o verso 3 do capítulo 18 diz assim: E disse, em verdade vos digo, que se não se converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, veja bem, qual era a discussão deles? A discussão era sobre entrar no reino? Não. A discussão era sobre quem era o maior no reino. O que Jesus falou? Se vocês não se tornarem como uma criança, eu digo a vocês que vocês não vão entrar no reino. Peraí, mas não é sobre entrar no reino que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre o seu maior no reino. Mas Jesus não falou sobre o seu maior no reino. Jesus falou assim, aqui. Se vocês não fizerem como uma criança, vocês não vão entrar no reino.
Peraí, o que Jesus está deixando claro aqui? Vocês têm uma preocupação nesse momento. Quem será o maior no reino? Eu tenho outra preocupação. Se vocês vão entrar no reino. Vocês têm uma preocupação nesse momento sobre quem será o maior quando vocês entrarem no reino. Eu estou dizendo para vocês que nem a entrada de vocês no reino está garantida. Então Jesus está dizendo o seguinte: antes de vocês estarem preocupados com a posição que vão assumir no reino, deveriam estar preocupados com aquilo que é mais elementar. Com aquilo que vem antes da posição, que é a chegada. Antes de se preocupar com a posição que vão ter ao chegarem no reino, deveriam se preocupar se vão chegar no reino. Porque vocês nem sequer garantiram a entrada e estão discutindo sobre a posição. Então, meus irmãos, não é à toa que diz-nos as Escrituras que o reino do céu é tomado à força. Não é apenas para os que sonham. Não é apenas para os que, como deve ser, não. É para os que estão esforçando-se todo dia para isso. Não é para os que estão boiando assim, no oceano da graça. Boiando e deixando com que a graça e a eleição, né? A suposta eleição, com todo respeito às visões teológicas divergentes, mas a suposta prévia eleição e apontamento dos salvos e determinação dos salvos, dite o ritmo. Não, o reino do céu é tomado à força, com ações efetivas, concretas, dolorosas, todo dia, todo dia, todo dia. Então Jesus está falando, guarde essa frase, antes de se preocupar com a posição que você vai ter no reino, preocupe-se fundamentalmente em entrar no reino. A sua primeira luta não é sobre a posição, a sua primeira luta é sobre o ingresso. A sua luta não é sobre a posição que você vai ter no reino, a sua luta é para entrar no reino. Lute para entrar no reino. Lute para entrar no reino. Queira entrar no reino. É isso que Jesus está falando. Por fim, diz a Bíblia que para então Jesus dar esta grandiosa lição, Jesus pegou a pessoa de menor estatura do ambiente, uma criança. A estatura daquela criança era menor do que a estatura de Pedro, menor do que a estatura de Judas, menor do que a estatura de Filipe, era menor do que a estatura de André, era menor do que a estatura de Bartolomeu, era menor do que a estatura de Tadeu, era menor do que a estatura de todos eles. Todos eles. Jesus pegou a criança. Só que o que eu acho maravilhoso é que Jesus não usa a criança como um exemplo e faz com que essa criança esteja ali olhando os discípulos assim, Jesus pega essa criança e coloca ela no colo. Ela é a menor entre todos eles, mas ela é a única que está no colo dele. Ela é seguramente a menor entre todas as, contando com ela, 14 pessoas presentes naquela sala. Mas ela é a única que está no colo de Jesus. O que Jesus está maravilhosamente dizendo, demonstrando, nesse ato, nesse gesto, nesse dia, é uma coisa só. São os menores. Mas veja onde eles estão. São os aparentemente mais vulneráveis. Mas hoje, olha onde eu os coloco. Aqueles que aparentemente são mais fracos. Veja onde eu coloco eles. Aqueles que aparentemente são os mais vulneráveis. Os mais
propensos aos riscos, às quedas, olhe onde eu coloco eles. No meu colo, nos meus braços. Eu gostaria que você cresce e compreendesse na manhã desse dia que o melhor lugar para alguém que é pequeno estar é nos braços do Mestre. O melhor lugar para alguém que se sente vulnerável estar é no braço do Mestre. O melhor lugar, o lugar para onde Deus quer que você suba hoje, é para o colo dele. Talvez você esteja ambicionando subir a muitos lugares, patamares, e o Senhor está dizendo, ambicione subir ao meu colo, porque o meu colo não te garante só altura, também te garante segurança. O meu colo não te garante somente altura, te garante proteção. O meu colo não te garante só uma visão mais ampla daquela que você tem se estiver no chão, mas o meu colo te garante que você terá essa visão, guardado por mim, protegido por mim. Eu quero que você receba essa manhã uma chuva de cuidado de Deus, uma visitação poderosa onde você estiver, do cuidado do Senhor. Que você se sinta acalentado, abraçado, protegido, guardado pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Gostaria que essa live servisse ao propósito de encher teu coração da certeza de que você não está abandonado à própria sorte, mas que você está guardado, que você está selado pelo selo da promessa e que o Senhor tem guardado você todos os dias da tua vida, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Eu gostaria de orar com você agora, declarar que você seja abraçado pelo Espírito Santo essa manhã, envolvido pela graça de Deus, que você seja envolvido pelo Senhor, pelos mistérios do Senhor, você seja essa manhã envolvido por um sentimento de proteção, que todo sentimento de estar sozinho por sua própria conta, por seu próprio risco, ele dê lugar agora a uma certeza de que você é guardado por Deus, você está nos braços do Senhor, podendo ser o menor entre os teus irmãos, mas tu estás no colo do Mestre, podendo ser o menor na tua empresa, mas tu estás no colo do Mestre, podendo ser o mais desfavorecido entre os teus irmãos, podendo ter uma história difícil de abandono, mas tu estás no colo do Senhor. Eu oro com você agora. Se você puder, fecha os teus olhos. Se você puder, curva a tua cabeça. Tenha um momento de maior introspecção, se você puder, faça isso agora. Pai amado, em nome de Jesus, estamos nós aqui na tua presença. Estamos nós aqui, Senhor, decidindo subir para esse lugar de segurança, para esse lugar de paz, para esse lugar de altura, mas não de vulnerabilidade, que é o teu colo, os teus braços. Eu peço para que o Senhor agora, por tua misericórdia e bondade, possa envolver cada crente que está comigo nessa live agora, o teu manto de amor, de graça e de misericórdia. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar agora que todo sentimento de fragilidade, todo sentimento de abandono, de vulnerabilidade, dê lugar agora a uma poderosa segurança de quem crê que está guardado pela mão poderosa do Altíssimo e que a sombra do Altíssimo descansa. Pai, guarda e livra do mal aos teus pequeninos, Senhor. Aqueles a quem o Senhor tem amado e cuidado. Guarda mais um dia sobre a face da terra. Guarda do mal e guarda dos maus também.
Guarda, Senhor, das ciladas do maligno, dos dardos inflamados do diabo. Guarda o teu povo durante este dia, Senhor. Mais uma vez, faz-nos lembrar com muita força que somos amados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor, estamos nos teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Vou ativar os comentários novamente para dar um tchauzinho para vocês. Então, pronto, comentários ativados de novo. Se você quiser interagir então um pouquinho, a hora é agora. Diga aí para mim de onde você assistiu comigo, assistiu essa live, de onde você esteve, né? Eu, você e Jesus. Diga aí para nós rapidamente. E eu quero agradecer por esses 3 dias que a gente teve junto. Para mim foi muito bom. Podem ter certeza que abençoou ainda mais a mim do que a vocês, porque foi muito bom ter esse momento dedicado a servir a Igreja de Jesus que está espalhada aí por todo o Brasil e mundo, pastoreando também, porque pastorear é servir, pastorear é alimentar, né? Então, Samuel Wagner, você está falando de Nova York. Amém, Samuel? Amém. Amém. Eu quero dizer que Deus em tudo abençoe você. Tá bom, amado? Um grande abraço. Desnecessário o seu comentário, tá bom? Eu classifico como desnecessário, para não dizer ultrajante, o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Pastor Samuel Wagner, pastora Thaís, curtam aí. Estão comemorando 2 aninhos de casado. Que coisa manita. Deus abençoe vocês. Aproveitem, meus afilhados. Olha, tá? Deus abençoe muitíssimo vocês. Muito bom estar com todos vocês, tá bom? Olha, gente, aproveitando aí para dizer que amanhã e depois vamos estar no Tocantins. Se tiver alguém do Tocantins aí, digam glória, digam amém, porque amanhã nós vamos estar em Palmas, na capital do Tocantins, com a conferência Ouça, e no sábado vamos estar em Araguaína, continuando aí a servir o estado do Tocantins. E aí, depois, a nossa próxima parada vai ser ali no comecinho de dezembro, lá em Planaltina, no Distrito Federal, tá bom? Então você que está ali no DF, corre para estar com a gente lá em Planaltina, na conferência Ouça, que vai ser muito bom. Deus em Cristo a todos abençoe. Gente dizendo que vai estar no Ouça Rio, muito bom, vamos estar todos lá, permitindo o Senhor. 19 de dezembro, Ouça Rio, vai acontecer aqui na Barra da Tijuca e vai ser preciosíssimo, tá? É muito interessante porque uma pessoa acabou de comentar ali, não sou crente, mas tenho assistido as lives, e num dado momento da oração, eu disse que Deus abençoe, eu falei algo em relação a todos os crentes, e me veio ao coração justamente que provavelmente nós teríamos pessoas que estão assistindo a live que não são evangélicas. E muito interessante, portanto, ter lido rapidamente esse comentário aqui, para dizer a todas as pessoas que não servem a Jesus ainda, não são crentes, não são membros de nenhuma igreja, nunca professaram, né, publicamente uma fé em Jesus, que elas são tremendamente bem-vindas entre nós, e dizer também que você pode e deve dar um passo além em relação a acompanhar alguém, a assistir uma live, a seguir ministros de Deus, que Deus quer fazer uma obra linda na sua vida. E como eu tenho dito, sobretudo, principalmente aproveitando aí esse calor todo e a estação já do verão, eu tenho dito nos apelos, né, das últimas mensagens, o que Deus tem para você não é uma paixão de verão, né? Não é uma paixão de carnaval, é frívola, passageira, pequena. O que Deus tem para você é uma aliança. Então, em nome de Jesus, decida-se pelo Senhor. Hoje ainda, Deus tem uma obra linda para fazer na sua vida, tá bom? Mais uma pessoa também dizendo que ainda não é evangélica, e vocês todos são muito bem-vindos, mas eu não posso deixar de dizer o quanto Cristo os ama com amor profundo e quer ir além, juntamente com todos vocês, tá bom? Amando, cuidando, colocando vocês bem no colo,
para poder proteger, amar e, sobretudo, salvar. Tá bom? Gente, um grande beijo então. Ósculo santo, como disse o apóstolo Paulo, né? E que Deus te abençoe, até breve. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Fazer uma nova série aí. Se você inclusive acha que a gente poderia fazer uma série temática, bote aí nos comentários depois quando eu publicar a live. Bote as chaves aí que você aprendeu. E também sugira lá, manda no meu direct sugestões lá de quais temas nós poderíamos abordar numa série, por exemplo, né? Fazer uma série aí de 3 lives novamente para falar sobre um tema específico, talvez seria bom, né? E aí a gente vai ter mais um tempinho junto já, tá bom? Então, Deus te abençoe você, sua casa, seu dia, tudo que você colocar a mão, que o Senhor, por sua bondade, faça prosperar. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Tchau, tchau, mundo. Tchau, gente.